Evangelho de João, no capítulo 2, primeiro versículo até o versículo 11. Diz assim, irmãos, a Sagrada Escritura: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. João, ele está contando aqui a vida do Verbo encarnado, e ele chega agora e vai falar para nós, vai tratar do primeiro sinal, do primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo operou. Sinal se refere exatamente a isso, a um milagre, a alguma obra que somente Deus pode fazer, e que o Senhor Jesus Cristo fez, mostrando quem Ele era. Capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, observe que aqui nós precisamos seguir exatamente o propósito do evangelista quando ele registra esses sinais. Ele deixa claro tanto o propósito do Evangelho como um todo, como o propósito desses registros que ele faz de alguns sinais, de alguns milagres que o Senhor Jesus Cristo operou. Então ele diz: para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Eu tenho dito desde o início que este creias aqui tanto pode se referir, meus irmãos, àquela fé inicial. Ou seja, quando o evangelista fala isso aqui, ele está querendo evangelizar as pessoas, ele está querendo convencer as pessoas, chamar as pessoas para crer em Jesus, para que elas tenham vida eterna. Como também pode se referir, irmãos, a um fortalecimento na fé daqueles que já são crentes, que já creem em Jesus, mas que esses sinais, eles vão, a história que ele está contando aqui vai fortalecer, vai reafirmar na fé essas pessoas que talvez até estejam sendo tentadas abandonar a fé no Senhor Jesus Cristo, não é? Então, mas o propósito dele é esse, é apontar Jesus, chamar para a fé, para que as pessoas tenham a vida eterna. E ele então vai destacar. Ele diz claramente que muita coisa Jesus fez que ele não relatou neste evangelho, né? No versículo 30 ele diz que Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Lá no capítulo 21, no final do Evangelho, lá no versículo 25, olha o que ele diz. Ele diz assim, último versículo do Evangelho: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então isso aqui ele está querendo se referir a grande quantidade de obras, de milagres, de palavras, muitas outras coisas que Jesus fez, que ele não escreveu, mas que ele chega a dizer, né, numa linguagem, vamos dizer assim, para ilustrar a quantidade. Nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse, dado
a quantidade de sinais, de milagres, de obras que o nosso Senhor Jesus Cristo operou. Então, vocês imaginem, irmãos, que ele, de toda essa quantidade, e ele foi uma testemunha ocular da obra de Jesus, dos milagres de Jesus, que de toda essa quantidade ele vai selecionando fatos, milagres, alguns apenas, né? Milagres e obras do nosso Senhor Jesus Cristo, para quê? Para provar que Jesus é o Cristo, como ele diz, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Daí então, é muito importante nós observarmos os milagres que estão registrados nos evangelhos em geral, mas especialmente nesse evangelho, em relação a isso que eu estou falando aqui, nos outros evangelhos também, mas como nós estamos estudando o evangelho de João, é muito importante nós observarmos os milagres, os sinais, o significado deles. Todos eles, em geral, apontam para Cristo. Todos eles são sinais. Sinais quer dizer exatamente isso. Evidência, como placa que aponta para uma determinada cidade, para um determinado lugar, e diz, olha, é para lá, é ali que vocês têm que olhar. Então, esses sinais são muito importantes. Isso já mostra, veja, irmãos, quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quando também o salmista diz, né, que ele medita, hoje nós falamos aqui um pouco do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Essa lei é a fonte da meditação do homem bem-aventurado, do homem abençoado, do homem feliz, que é o mesmo homem das bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado o homem pobre de espírito, que chora, que se humilha diante de Deus, que vai ser consolado, que é misericordioso, aquelas bem-aventuranças. Esse homem basicamente é um homem que medita na Escritura, é um homem que dá atenção à Escritura Sagrada. Basicamente é um homem, meus irmãos, que a luz da vida dele é a Escritura, é a palavra de Deus. Essas palavras do próprio João aqui é mais uma evidência deste fato de que nós temos que olhar para a Escritura para buscar a luz, a verdade, Cristo, que é a verdade, que é o caminho. E especialmente esses sinais, esses milagres, nós temos que estudá-los, nós temos que entendê-los, nós temos que nos aprofundar neles, nós temos que compreender o que a Deus, quando registrou esses milagres, Ele está querendo dizer. Infelizmente, quando nós pensamos na questão de milagres, fazendo uma referência ao que acontece sempre, na verdade, ao longo da história, mas o que acontece também não é diferente hoje. Quando nós pensamos em milagres, geralmente as pessoas pensam no milagre em si e não no milagre como um sinal, exatamente como um sinal, apontando para alguma coisa mais importante. Há muitas situações na igreja moderna, e repito, não somente agora, mas isso tem acontecido ao longo da história, em que as pessoas também estão em busca de milagres modernos. Elas também estão em busca de coisas, de manifestações, de espetáculo, porque elas acreditam que ali está o poder de Deus. E elas querem ser curadas, ou elas querem ver alguma coisa por curiosidade, porque chama atenção. Os milagres atraem as pessoas, não é? Mas o propósito da Bíblia aqui, nós observamos primeiro, meus irmãos, que a Bíblia nos orienta a não ficar tão ansiosos por milagres hoje. Não que Deus não possa fazer milagres hoje, sim, Ele pode. Mas a ênfase da Escritura não é procure milagres hoje, mas olhe para os milagres registrados no Novo Testamento, especialmente, na Bíblia inteira, mas especialmente no Novo Testamento. Segundo, procure não ficar tão preso na questão do milagre em si, mas procure entender o que o milagre significa, e aí sim você estará sendo edificado. Então, meus irmãos, por toda a Escritura, nós observamos que a própria Escritura diz de si própria que ela é a luz, e quando se trata de milagres, nós observamos a Escritura levando e dizendo assim: olhe para os milagres da Escritura e procure entendê-los.
Se nós observarmos isso, irmãos, nós vamos estar nos vendo livre de muitos problemas, de muitos desvios. Muitas pessoas hoje, no nosso tempo, têm se desviado porque, primeiro, não querem olhar para os milagres das Escrituras, querem procurar milagres modernos. E quando essas pessoas ainda olham para os milagres das Escrituras, elas não conseguem ir além do milagre, do sinal, para entender o que o sinal está apontando. Você observa que o propósito de todos os sinais em que João, melhor dizendo, registra nesse evangelho, é apresentar Jesus. Jesus operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos, está registrado para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Há um propósito quando ele registra esses sinais. Então, irmãos, aqui, hoje nós vamos estudar o primeiro sinal que ele registra. E, portanto, nós temos que já vir para cada sinal com esse pensamento, não é? Há um significado nos sinais. O significado mais geral de todos é que ele está apontando para Cristo. Mas o que ele quer aqui, afinal de contas, quando ele apresenta esse sinal específico, que foi o primeiro milagre de Jesus, que foi então a transformação da água em vinho? Ele nos informa já no versículo 11. Ele diz assim, voltando agora para o capítulo 2, ele diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui está a manifestação da sua glória. Nos outros sinais também ele vai manifestar a sua glória, mas esse é o inaugural, esse é o primeiro, e ele manifesta a sua glória, para que os seus discípulos creiam nele. Mas eles já não criam. Ele está, claro, se referindo àqueles discípulos que nós estudamos semana passada, lembra? E nós vimos a questão do testemunho, como o testemunho foi se espalhando, primeiro com João Batista, e depois ele foi progredindo esse testemunho de boca em boca, né? Em que aquele que recebeu o testemunho ia até Jesus, constatava que Jesus era o Messias, e depois passava para os outros, e aqueles primeiros discípulos, eles foram também convidados para esse casamento, o texto vai dizer. Eles estavam com Jesus, eles estavam em Caná da Galileia. Jesus tinha ido para a Galileia. No versículo 43 do capítulo 1 diz, no dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou Felipe. E esses primeiros discípulos, foram convidados para estarem com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, por causa deles, para o benefício deles, diante deles, opera este milagre. Para quê? Qual é o benefício? Porque Jesus quis fazer isso para que eles crescem. Mas eles não criam, já criam. Mas agora eles veem a glória de Cristo no milagre, para que a fé deles seja fortalecida. A mesma coisa acontecerá conosco, meus irmãos. Eu queria que vocês pensassem muito nisso. Não é diferente quando nós estudamos a Bíblia, quando nós expomos a Escritura no culto público. Nós temos que seguir o propósito da Escritura. O Senhor Jesus Cristo operou este milagre para que os discípulos crescem nele. Ele fez isso diante deles. Foi ainda um milagre que não foi muita gente que viu. Outros milagres de Jesus, muito mais pessoas vão ver. Por exemplo, quando ele operou a grande ressurreição de Lázaro, muita gente viu, muita gente foi testemunha, muita gente espalhou aquela notícia. Aqui não, aqui foi uma festa de família, restrito, né? Apenas convidados estavam ali. E o propósito de Cristo foi, em primeiro lugar, manifestar a sua glória, em primeiro lugar, ao círculo mais íntimo dele, aos discípulos. Então aqui ele está preocupado com os discípulos. Esse é o propósito de Cristo quando ele faz esse milagre, e esse é o propósito do Evangelho de João aqui, quando apresenta esse milagre, também para que todos os discípulos sejam fortalecidos na fé. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que nós servimos? Quem é o Jesus que nós cremos? Quem é Ele? Ele é aquele que transformou a água em vinho. Ele é aquele que operou esse extraordinário milagre. Ele é aquele que se manifestou nesse milagre. Nós temos que estudar para que a nossa fé seja fortalecida, entende? Na medida que você estuda o Evangelho de João, que você
se abre o coração, medita, lembrando do Salmo 1, meditar na palavra, lembrando do Salmo 119, a palavra é lâmpada e luz para a nossa vida. De fato isso começa a acontecer, nós vamos conhecendo mais a Deus, nós vamos conhecendo mais a Deus em Cristo, a nossa fé vai sendo fortalecida, vai sendo edificada, vai crescendo. Esse é o propósito desse texto. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo nos abençoe com esse propósito do texto, que a nossa fé hoje à noite seja fortalecida nesse Jesus que nós amamos, que nós cremos, que nós servimos, meus irmãos, mas também, é claro, que sempre tem aquele propósito também de chamar quem não crê para crer, para confiar em Jesus. Então, também esse é o propósito do texto, mas dentro do círculo dos discípulos, irmãos, para fortalecer-lhes a fé. E então, aqui está o contexto histórico deste evento, não é? Vocês veem que no início, logo no primeiro versículo, o que está escrito? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná. Nós temos observado que ele está contando esses dias. Vamos olhar para o capítulo 1 e vamos observar a cronologia, como ele vai contando os primeiros dias da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Primeiro ele começa a falar de João Batista. O prólogo, que vai do primeiro versículo ao verso 18, ele apresenta a introdução, o propósito do seu texto, que é do evangelho inteiro, que é apresentar Cristo, que é Deus, que já estava no princípio, que se encarnou, que habitou entre nós. O programa dele é contar a história desse Cristo encarnado, desse Cristo que revelou a Deus. Aí ele então entra na história. Ainda no prólogo ele já fala de João Batista, e ele começa a falar novamente de João Batista no verso 19. E aí nós temos, meus irmãos, este é o testemunho de João Batista, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Nós temos, irmãos, agora lá no versículo 28, ele registra o local, ele está mostrando que essas coisas de fato aconteceram, isso aqui não é uma fábula. Ele diz: estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No verso 29 ele fala do tempo, no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte a este evento daquela comissão que veio questionar quem era João Batista, ele viu Jesus vinha, como eu procurei fazer a harmonia dos evangelhos, ele vinha daqueles 40 dias da tentação, e ele estava voltando depois de vencer Satanás na tentação. Ele volta, e aí João Batista vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no versículo 35 ele continua contando a história, contando os dias. No dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ele resume a primeira frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele diz: eis o Cordeiro de Deus. No verso 43, vocês conhecem, aí Jesus ficou o dia inteiro com aqueles 2 discípulos, mas aí no verso 43 diz: no dia seguinte que Jesus ia a Galileia. Então começa o versículo, capítulo 2, em que ele diz: e ao terceiro dia, depois deste dia seguinte, do versículo 43. Então ele está contando a história de Jesus Cristo, começando com João Batista. Vamos seguindo essa ordem, falando dos primeiros discípulos, e esses primeiros discípulos então agora já estão acompanhando Jesus, e no primeiro versículo aí começa a contar a história desse grande milagre de Caná da Galileia. Mas toda a história, vocês observem aqui, o milagre está relacionado a estes primeiros discípulos. O propósito do nosso Senhor aqui era realmente, como eu estou procurando dizer desde o início, era abençoar esses discípulos, era fortalecer, começar a revelar-se mais claramente a eles. Eles já tinham a fé em Jesus, eles já sabiam alguma coisa sobre Jesus, mas nós vamos observar ao longo de todo o Evangelho que eles vão crescendo no entendimento de Cristo, fortalecendo a fé. E esse milagre, irmãos, vai servir, vamos dizer assim, para esse início, para que eles sejam fortalecidos na fé. E para nós também, se nós estudarmos, se nós meditarmos, entendermos, nós também seremos fortalecidos na fé. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Vamos meditando
vamos explicando um pouquinho para nós começarmos a pegar os fatos aqui. Então nós observamos que o Senhor Jesus Cristo estava na Galileia. Lá no versículo 43 do primeiro capítulo diz, no dia seguinte, que Jesus ia a Galileia, não é? E no primeiro verso então do capítulo 2, estamos em Caná da Galileia. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus, Maria, que não é aqui chamada pelo Senhor Jesus de mãe, mas a mãe de Jesus é mencionada como mãe pelo evangelista, e a mãe de Jesus estava ali presente em Caná da Galileia. E eu queria falar um pouquinho disso. Nós não temos como saber, mas parece que a mãe de Jesus, ela estava bem envolvida nessa festa, né? Porque ela vai observar que falta o vinho, ela vai tentar resolver a questão. Então nos parece, irmãos, que ela é mais do que uma simples convidada, mas é como se ela estivesse participando da organização da festa. É possível então que ela esteja realmente nessa organização, não é? É possível que ela seja mais do que uma mera convidada, mas que ela talvez fosse até algum parente, não é? Da família. Nós não sabemos muita coisa sobre os noivos. Os noivos não são mencionados detalhes sobre eles, mas a mãe de Nosso Senhor, Maria, uma mulher piedosa, a mãe de Nosso Senhor, estava ali e ela estava participando ativamente daquela festa. E diz o texto no versículo 2: e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ou seja, Jesus não estava ali, irmãos, simplesmente porque ele decidiu, né? Mas ele foi convidado. Ele e os discípulos, o texto deixa claro, e foi também convidado Jesus e os discípulos. É interessante observar que os discípulos estavam há pouco tempo com o Senhor Jesus, mas eles já foram convidados. Talvez alguns deles já fossem conhecidos também dessas pessoas, mas de qualquer maneira, é mais provável que por causa do próprio Jesus, eles também, estando já com Jesus, foram em algum momento dessa viagem de Jesus convidados para essa festa, e eles estão ali com Jesus. Então, na providência divina está Maria, estão os discípulos de Cristo, e na verdade eles todos ali vão ser importantes nessa história. Deus, na providência, vai organizando os fatos para manifestar o seu Filho Jesus Cristo. É um ponto também que eu gostaria de destacar aqui. Ele é o Senhor da providência. O Senhor está controlando todos os fatos, e isso aqui tinha que acontecer como aconteceu. As pessoas que estavam ali tinham que estar ali, porque era o propósito divino que essas pessoas fossem abençoadas, especialmente os discípulos de Cristo Jesus. Observemos, irmãos, então, o cuidado do Senhor na providência, o cuidado do Senhor no milagre de Jesus, que realiza esse milagre diante dos seus discípulos. Mas o fato é que nós temos aqui demonstrações do amor, do cuidado da Trindade eterna, do Pai, do Filho e do Espírito Santo em relação aos seus discípulos, e a providência, aquilo que Paulo diz, né? Tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão concorrendo, as coisas não são por acaso, esse casamento não foi por acaso, e exatamente o fato de os discípulos estarem lá, Maria está lá, Jesus está lá, ser convidado com seus discípulos, um convite que parece casual, um convite que parece sem importância, mas tudo estava no propósito de Deus, tudo estava na vontade do Senhor, de que essas coisas tinham que ser assim, para que esses discípulos fossem realmente abençoados. E aí, meus irmãos, o versículo 2 diz: foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aí surge o problema no versículo 3. Vocês imaginam então que qualquer festa, até nossas festinhas aqui da igreja, não é verdade? Ninguém quer programar uma festa para faltar comida e bebida, não é? Então, quando a gente planeja alguma coisa, o que nós pensamos? Tem que ter os comes e bebes, e não pode faltar. Então, qualquer festa, por mais simples que nós façamos, irmãos, não é muito bom. Ninguém deseja que falte o que comer, que falte o que beber, mas isso aconteceu. É importante que
que se entenda que a festa de casamento era mais de um dia. Então devemos pensar que houve assim absolutamente uma falta de planejamento, mas o fato é que realmente chegou um momento lá que o que aconteceu? Versículo 3: faltou o vinho. Faltou o vinho e a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Então faltou o vinho, isso era muito ruim, não tinha o que beber, era ruim, era uma falta de vamos dizer assim, as pessoas foram convidadas, elas estavam ali e o vinho acabou, não tinha mais o que beber, e agora o que fazer? Aí a mãe de Jesus, e é por isso que eu penso com muitos outros que ela devia estar envolvida naquela administração e que ela era próxima aos noivos ou próxima à família, assim por diante, e ela então vai procurar Jesus. E é interessante que ela vai procurar Jesus. Ela diz: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Por que ela foi procurar Cristo? Ora, no mínimo, porque ela sabia que Cristo poderia solucionar aquele problema. Ela sabia, mais do que qualquer pessoa ali, ela era mais bem informada sobre Cristo, não é? Foi ela que recebeu o anjo do Senhor antes de Cristo nascer, e que esse anjo mostrou para ela quem seria este homem. Este homem não seria um simples homem, mas seria, na verdade, aquele que desde o início seria o Santo de Deus, e que o Senhor então iria manifestar o seu nome através dele. Então ela conhecia, ela sabia, ela tinha já informações mais do que qualquer outra pessoa. Então ela vai a Cristo e ela diz, ela não dá uma ordem, mas ela se coloca aqui, vamos dizer assim, isso é muito importante, na posição de mãe para filho. Isso vai transparecer, especialmente no que Jesus vai falar depois, e eu quero explicar bem isso. Ela se coloca na posição de mãe para filho e diz: acabou o vinho, não tenho vinho. A resposta de Jesus, nós vamos observar aqui no versículo 4, Jesus não deixa de observar, de fazer alguma coisa em relação à situação apresentada. Portanto, Jesus não está totalmente contrário aqui na resposta dele ao que Maria colocou para Cristo, mas ele faz uma correção importante. Então ele diz no versículo 4, meus irmãos: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que significa essas palavras, meus irmãos? Nós achamos assim um pouco estranho Jesus não chamar Maria de mãe, não é? Vocês observem no versículo 4, ele diz: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece estranho, parece que Jesus deveria chamar a mãe como todo mundo chama, né? De mãe, mas ele não chama, ele chama de mulher. E quando nós lemos assim, parece até que ele foi grosseiro, né? Mulher, que tenho eu contigo? Mas na verdade, meus irmãos, essa palavra no original mulher não é uma palavra grosseira, na verdade significa senhora. Mas é muito importante nós observarmos, ele não a chama de mãe, ele a chama de mulher ou senhora. E ele diz em seguida: que tenho eu contigo? O que Jesus está fazendo aqui então, irmão? Jesus está corrigindo Maria. Ele diz logo em seguida: ainda não é chegada a minha hora. Então ele chama de mulher, ele diz: ainda que tenho eu contigo, e ainda não é chegada a minha hora, mostrando o seguinte, ele vai fazer um milagre realmente. E, portanto, a necessidade em si que Maria apresenta a Cristo não é errada. Ele operou realmente o milagre. Ele transformou realmente a água em vinho. Ele resolveu realmente aquela situação. Mas ele não faz como Maria está colocando a coisa. Porque aqui, irmãos, primeiro, ela vai como mãe. Ela se coloca aqui no início como alguém que controla a situação, que, vamos dizer assim, está acima da situação e quer controlar o caso e quer dirigir tudo como mãe. O Senhor Jesus a corrige e diz: não é assim, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus, e a hora certa para fazer tudo, e essa hora é a hora de Deus.
Não é você quem vai dizer a hora, nem como, e isso não vai ser de acordo com a sua vontade, com o seu controle, mas com o controle divino. O Senhor Jesus Cristo está aqui corrigindo o que eu quero que os irmãos entendam assim, esse jeito que Maria usou foi como de uma mãe falando ao seu filho e procurando influenciá-lo, mas aqui ele não se coloca como um filho, aqui ele não se põe como filho, aqui ele se põe como o Deus encarnado, que veio se revelar, que veio mostrar sua glória, e portanto ele corrige. Não é assim que eu vou fazer este milagre, não é como me submetendo como filho à mãe, mas é como Deus encarnado, na hora de Deus. Ainda não é chegada a minha hora, haverá um momento que esse milagre vai acontecer, como haverá um momento que tudo vai acontecer dentro do plano divino. Aqui é Deus quem controla, e Jesus está se pondo aqui como Deus encarnado. Mulher, que tenho eu contigo? Entende, irmãos? Esse é o sentido. Ainda não é chegada a minha hora, ou seja, eu sou Deus, e tudo vai ser de acordo com a vontade divina, e o controle é divino, e aqui as coisas não vão ser feitas na posição de filho para uma mãe, mas na posição de Deus revelado, que proclama a verdade sobre Deus, que manifesta a glória de Deus, e é assim que vai ter que ser. Eu estou no controle. Jesus está dizendo, eu estou no controle, e não você. Ele é gentil com ela. Aqui não há, meus irmãos, uma palavra na verdade grosseira, mas há gentileza, mas ele corrige. E o que nós observamos aqui no versículo 5 é que Maria entende, ou pelo menos parece, podemos dizer mesmo, entende, porque o que ela fala? Observe a palavra de Maria no versículo 5, ela diz, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto eles vos disser. Ela se submete. Se você for comparar então o versículo 3 com o versículo 5, entre o versículo 3 e o versículo 5 você tem o versículo 4. Então você entende que no versículo 3 ela diz, não tem vinho, se colocando como mãe, querendo dominar a situação, querendo dirigir como aquela mãe mesmo, né? Que quer dirigir tudo e quer organizar tudo e quer resolver o problema. Aí Jesus corrige e diz, não é assim, eu que estou no controle, ainda não é chegada a minha hora. Ela entende isso no versículo 5, ela muda de posição e ela então se submete. Você entende, irmãos? Está percebendo? Ela se submete e ela diz aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. É mais uma evidência aqui de que ela estava na administração, ela estava participando da organização da festa, que ela era uma pessoa ali que tinha algum papel na festa, que ela chega para os serventes, mas agora ela chega para os serventes dizendo, olha, façam o que ele disser, ouçam a ele, o que ele determinar, façam a ele. Com isso, irmãos, Maria estava se submetendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que fica evidente aqui, irmãos, é realmente o que está no versículo 4, ainda não é chegada a minha hora. Deus é o Senhor das horas, Deus é o Senhor dos tempos, Deus é o Senhor dos sinais, Deus é o Senhor das suas manifestações, Deus é o Senhor de todas as coisas. Tudo acontece na hora dele, não na hora de Maria, não na nossa hora, não na minha hora, não na sua hora, ou não como nós queremos, ou nós achamos que deve ser, mas Ele que determina tudo. E o que esse Evangelho vai mostrar, meus irmãos, inclusive essa questão da hora, a grande hora de Jesus, qual seria? Quem pode me dizer? A cruz. A cruz. Podemos dizer que esse texto está apontando, sim, para aquela hora do milagre. Ainda não tinha chegado a hora do milagre, ele que ia dizer que hora era essa. Mas há também uma hora que todos esses milagres, na verdade, eles são menores e eles estão preparando para o grande milagre, para a grande obra, para a glória de Cristo. Cristo seria glorificado na sua morte. Cristo morreria e ali ele mostraria o seu amor. Cristo ressuscitaria, vencendo a morte. Toda essa obra gloriosa iria realmente mostrar a glória de Cristo, a glória de Deus.
Mas todos esses eventos, irmãos, na vida do Senhor Jesus Cristo, Jesus nasceu na hora certa, da mulher escolhida por Deus. Ele passou 30 anos sem se manifestar, ninguém sabia quem era ele, mas com 30 anos ele se revelou, ele se manifestou. Ele passou então ali aquele período até a sua morte, pregando, viajando, fazendo discípulos, operando milagres, e também todos aqueles eventos estavam na hora divina, na hora de Deus, e a morte de Jesus foi na hora de Deus. Ele passou 3 dias morto, no terceiro dia ele ressuscitou, 40 dias depois de ressurreto dentre os mortos, ele se revelou, ele se manifestou aos seus discípulos, ele subiu aos céus no final desses 40 dias, e ele vai voltar, e ele vai voltar também na hora certa. Tudo tem a hora de Deus. É isso que o texto ele aponta. Deus é o Senhor, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor controlando todas as coisas, e Ele está controlando também este evento do milagre, da transformação da água em vinho. Ele é o Senhor, Ele é Deus, e é assim que nós temos que ver. Fica aqui então para nós, irmãos, uma lição imediata de que nós nunca devemos querer de alguma maneira controlar Deus, ou nos sobrepor a Deus, ou nos colocar na posição de Deus. O Evangelho inteiro, a Bíblia inteira, é uma mensagem sobre o seguinte: te humilha diante daquele que é o único, o verdadeiro, o absoluto Senhor da criação, do tempo, de todas as coisas, o Deus Trino, Pai, Filho e o Espírito Santo. Aquela correção para Maria é uma correção para nós. Só o Senhor é Deus, só Ele tem os seus tempos. Se submeta, espere, olhe para Ele. Fica 2 lições aqui. Primeiro, em relação a uma aplicação para o nosso tempo, tudo vai acontecer no tempo de Deus, então espere em Deus, descanse nele, que tudo tem a sua hora certa. Viva para Cristo, viva para o Evangelho, trabalhe, pregue, ensine, viva a sua profissão, viva na sua família, viva para a glória de Deus, mas sabendo que tudo vai acontecer no tempo de Deus e na hora de Deus, e descanse nesse fato. Mas também, se você quer ser abençoado e você quer entender também a respeito dessa soberania de Deus, uma segunda aplicação para nós é: estude os atos de Deus e o que Deus operou ao longo da história. E onde é que está essa história? Aqui. Está tudo registrado para nós. Nós temos estudado os salmos. Vocês já observaram quantas vezes os salmistas eles falam dos atos de Deus, das obras de Deus, do que Deus fez, e como eles se meditam, e como eles pensam, e como eles têm isso na mente. Por que será, meus irmãos, que tem a Páscoa, tem aquela festa tão importante da Páscoa, que é uma lembrança da libertação do Egito? Por que será que nós temos hoje no Novo Testamento a cerimônia da ceia do Senhor, o pão e o vinho, e que nós estamos sempre lembrando do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, do sangue dele derramado por nós? Por quê, meus irmãos? É porque nós temos que observar essas horas, essas operações, essas obras de Deus, e nós temos que aprender com essas coisas. Então, nos submetamos a esse Senhor e aprendamos a ouvir e a observar o que Ele está fazendo, não o que eu quero que aconteça. Veja, eu não tenho que pensar muito na minha vontade, no meu querer, porque o meu querer não importa na verdade, mas aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez no jardim de Getsemane, Ele disse: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Nós temos que nos submeter sempre e olhar sempre para essas obras de Deus, e nisso, meus irmãos, está grande benefício para a nossa alma. E é por isso que nós estamos estudando aqui. Este milagre aconteceu, eu disse para vocês desde o início, na providência divina, no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus, e nós temos então que observá-lo. Vamos continuar, meus irmãos. Então ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser, e eles obedecem. Maria é corrigida, Maria se submete, e no versículo 6, o que está escrito? Diz assim: estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E aí
Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. Os serventes, eles obedecem a ordem, a recomendação de Maria. Eles fazem tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo determina e diz, e estão ali 3 recipientes, grandes recipientes, diz aqui o versículo 6, talhas de pedra para as purificações dos judeus. Os judeus tinham as suas cerimônias religiosas, havia purificações nas leis do Antigo Testamento, mas os judeus, eles foram exagerando muito nisso, e eles já tinham essas superstições, e estavam sempre ali aquelas talhas para serem usadas nessas purificações. Mas aí o Senhor Jesus Cristo usa aquelas peças, meus irmãos, para operar esse milagre. Então o que Jesus faz? Jesus diz a eles: enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. O evangelista, ele faz questão de colocar ali as medidas, né? A quantidade de água que cabiam naquelas talhas. Veja o que ele diz no final do versículo 6: cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Almudes era uma medida por volta de 32 litros, quer dizer, 2 ou 3, nós temos quantas talhas, irmãos? 6 talhas, 2 ou 3, e dando aí por volta de próximo a 100 litros cada uma. Quantas são? 6 talhas. Então quantos litros são? 600 litros, por volta, próximo aí de 600 litros. Então nós temos, tinha ali, e veja, Jesus disse para encher até, né, encher de águas essas talhas, e eles, o evangelista também faz questão de destacar no final do versículo 7, encheram-nas até em cima. Eles ficaram cheias até a borda, muita água ali. Quantos litros então? Por volta, próximo, 600. Irmãos, observe aqui agora, ele faz questão de colocar primeiro a quantidade de água. Não era só, né? Um pouquinho assim. Imagine que esse pouquinho aqui já seria um grande milagre, né? Transformar um pouquinho de água em vinho. Mas aqui 600 litros. E aquilo ia resolver também o problema. Não tinha mais vinho na festa, mas agora 600 litros de vinho, resolvido o problema. O que ele quer destacar aqui, em primeiro lugar, é que esse milagre foi extraordinário. Primeiro, na quantidade, mas não somente na quantidade, mas também, nós vamos ver logo em seguida, na qualidade. Ele faz questão então de colocar aqui as medidas, né? Ele faz questão de falar de quantas talhas eram, para que a gente pudesse ter para que pudéssemos ter uma ideia da quantidade, de quanto tinha ali de água e de quanto foi a transformação. Mas 600 litros, próximo a 600 litros. Vamos olhar para o versículo 8. E aí o Senhor Jesus Cristo continua dando ordens, e ele disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. O mestre-sala era aquele que organizava os pratos, os alimentos, e que organizava então a mesa. Ele era o dirigente, vamos dizer assim, dessa parte toda. E logo que o mestre-sala e os homens obedeceram a Jesus, e disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. Ou seja, eles tiraram uma parte dessa água, já tinha se transformado em vinho, e levaram para o mestre-sala. No versículo 9 diz: e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Ele ficou surpreso. Por quê, meus irmãos? Ele vai dizer no versículo 10: todo homem, disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, quando já não consegue mais discernir, né, o sabor, já bebeu bastante, tudo, não é necessariamente ficaram bêbados, mas já não consegue mais discernir o sabor. Primeiro oferece, então, quando as pessoas ainda estão ainda, né, com toda a capacidade dos seus sentidos, primeiro serve o vinho bom. Depois, quando vai perdendo essa capacidade,
já tem bebido bem, então o inferior, aquele mais ruim, mais fraco. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Irmãos, foi assim que aconteceu na festa? Não. Primeiro foi o bom vinho mesmo, mas o bom vinho da festa foi considerado pelo mestre Sala o vinho ruim. Mas o vinho que Jesus trouxe pelo milagre foi considerado vinho bom. Isso significa que o vinho que Cristo produziu ali por milagre era melhor que o bom vinho deles. A qualidade dele era a melhor de todos os vinhos. Quando o mestre Sala prova, ele vê isso e ele diz: esse é o vinho bom. E surpreendentemente, noivo, né? Diz aqui no versículo 10, todo homem põe primeiro o vinho bom, depois serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho, esse é o vinho bom que tu guardaste até agora. O evangelista faz questão de destacar, meus irmãos, a quantidade e a qualidade. Quantidade e a qualidade do milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. 600 litros do melhor vinho. Aí eu lembro, né? E não é coincidência. Gênesis capítulo 1, verso 3: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era o quê? Boa a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. Olha o que está escrito agora, meus irmãos, no versículo 12, só para dar mais um exemplo. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore o quê? Frutífera, lembrando do vinho, né? Da videira, né? Cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era o quê? Bom. Tudo que ele faz é bom. Meus queridos irmãos, o que é que torna as coisas inferiores, ruins, fracas, débeis? O quê? O pecado. Mas ele é Deus. Ali estava o Deus encarnado naquela festa, e ele jamais, né, ia fazer um vinho inferior. Ele fez o vinho bom, e tão bom que era melhor que todos os vinhos. O mestre Sala provou e disse: este é o bom vinho, porque ele é Deus encarnado, e tudo que ele faz é bom. A transformação da água em vinho. Que milagre extraordinário, que milagre surpreendente que o nosso Senhor Jesus Cristo operou, transformando água em vinho, grande quantidade, um vinho bom. Ele faz tudo que ele faz é bom, meus irmãos. E aqui nós temos então finalmente o último ponto, e esse realmente é o ponto da aplicação de fato, meus irmãos, que eu gostaria de fazer aqui aos irmãos. Está no versículo 11, que é o propósito tanto do que Jesus Cristo fez, como da seleção que João fez aqui desse milagre. Ele tinha dito lá no capítulo 20, tudo que eu escrevi, é isso que ele quer dizer, para que vocês creiam. Esses sinais que eu selecionei, entre tantos que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, é para que vocês creiam. Então ele diz no versículo 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ele escolheu aquele momento, aquela festa, aquele casamento. Eram poucas pessoas, mas tinha pessoas ali que ele queria atingir, que ele queria fortalecer. Quem eram? Os discípulos. Os discípulos que tinham acabado de crer, viram o testemunho de João Batista 3 dias antes, né? Aqueles eventos, 4 dias antes, aqueles eventos que vinham acontecendo ali, e eles agora tiveram a sua fé fortalecida. Jesus manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que nós podemos entender sobre a manifestação aqui da glória de Jesus Cristo? Vamos olhar para o primeiro capítulo, versículo 14. Olha o que ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, e se fazendo carne,
em carne, vimos a sua glória. Quem é esse verbo, irmãos? Quem é esse verbo? Versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra, ele é o Deus, a palavra, o Deus Filho. Ele é o Criador, e por ele tudo se fez. Esse verbo encarnado que fez tudo bom em Gênesis, que por ele o Pai foi falando, ele é a palavra criadora, que faz tudo bom. Ele revela-se ali como aquele que é desde o princípio, como aquele que é o verbo, como aquele que estava com Deus, como aquele que é Deus. Estava naquela festa singela, simples, de um casamento comum, de um homem comum, de uma mulher comum, em que faltou um vinho, e ele que é Deus encarnado, que criou todas as coisas, que criou todas as uvas do mundo, que criou todos os frutos, que criou todas as árvores, que fez tudo muito bom, que criou a água, mas ali ele opera um milagre de transformar a água em vinho, e um vinho muito o quê? Muito bom, porque tudo que ele faz sempre é bom. Deus que se fez carne habitou entre nós. Quando João fala isso, João está lembrando daqueles sinais, mas também desse sinal lá em Caná da Galileia, esse milagre em que começou Jesus a revelar essa glória do Deus encarnado, do Deus presente, que criou todas as coisas e que é o único que pode transformar água em vinho, e um vinho muito, muito, muito bom. Mas o texto de mais nos diz, no versículo 14, o que é que diz? E habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, do Filho, o único Filho de Deus. Mas que também continua João, cheio de quê, meus irmãos? De graça e de verdade. Esse que é Deus se encarnou. E ele se encarnou por quê? Veja, ele é Deus, mas ele é homem. Por que ele se encarnou? Porque ele veio trazer graça para nós. Porque, meus irmãos, toda a história de João está contando toda a história, como os 4 evangelhos, como todos os 4 evangelhos. O interesse de João é o ápice, é a glória realmente manifesta, onde? Na cruz desse verbo encarnado. Ele se tornou homem, porque homem morre. Ele tinha que morrer como homem. São os homens que precisam ser salvos, são os homens que têm que ser redimidos, e ele se torna homem, continua sendo Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ele se reveste de humanidade, ele assume a natureza humana, uma única pessoa com 2 naturezas, como diz a ortodoxia cristã, uma pessoa, 2 naturezas, uma natureza divina, uma natureza humana, e ele vai até a cruz e morre por nossos pecados, e na cruz dele, ele nos dá a sua graça. E naquele milagre, irmãos, da transformação da água em vinho, esse Deus que estava ali encarnado, como homem simples, em Caná da Galileia, como convidado de uma festa, 100% homem, perfeitamente homem, mas Deus que veio morrer e veio trazer graça. E ali ele começa, ainda um pouco mais, a revelar essa graça bendita que ele iria operar na cruz do Calvário. Mas diz mais o texto no verso 14, cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade absoluta, ele é aquele pelo qual nós podemos, como ele mesmo vai dizer lá em João já 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a verdade, e ali a verdade começa a aparecer, naquele milagre, a verdade sobre Deus, Criador, e Deus cheio de graça, que veio, que se encarnou, que veio salvar os homens pecadores, que veio morrer por eles na cruz. A verdade de que os homens são pecadores, mas que há um Deus que salva pecadores. A verdade de que há esperança nele, que é o Salvador da humanidade. Ele veio trazer a graça e a verdade. E ali naquele milagre, meus irmãos, ele estava já mostrando esta bendita glória dele, que manifestou como unigênito Filho do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E hoje ele está revelando isso exatamente para nós aqui na Congregação Batista Reformada em Belém, aqui nesse lugar simples,
nessa pregação simples, nessa exposição simples. Eu quero dizer aos meus irmãos que esse mesmo Jesus que se revelou um dia em Caná da Galileia é o Cristo verdadeiro, o Deus encarnado, que veio morrer na cruz do Calvário e que veio mostrar toda a verdade para nós, e Ele operou aquele milagre para que seja pregado por todos os tempos até a volta dele, seja exposta essa verdade de João capítulo 2, do verso 1 ao 11, para que todos os expositores, pregadores, e quando o povo de Deus lê a Bíblia, para que entenda que estava ali o Deus homem, transformou água em vinho, que veio nos salvar, que Ele é cheio de graça e de verdade. Se você não crê nele, creia nele. Se você já crê nele, se fortaleça mais ainda nessa verdade de que um dia, de fato, esse milagre aconteceu, esse grande milagre aconteceu, e se fortaleça, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa fé. E esse é o propósito do texto, não é? E Jesus, voltando para o versículo 11 do capítulo 2, e Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eles creram. Muita gente não creu, muita gente nunca chegou a crer e desprezou a ele, mas eles creram. Você lembra, voltando para o versículo 14, e o verbo se fez carne entre nós e vimos a sua glória. Como é que vimos? Pela fé. Pela fé. Ele estava lá, muitos não viram porque não creram, mas eles viram porque eles creram. E hoje você não tem Jesus aqui, corpo, né? Mas Ele está aqui na pregação do Evangelho, e Ele pode ser visto também por nós pela fé. Olhe para Cristo, creia nele, se fortaleça nele, busque mais a Ele, procure entender, que essa mensagem possa lhe ajudar a compreender um pouco mais sobre quem é esse Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade, o Deus encarnado, que um dia transformou aquela água em vinho, e que Ele veio nos salvar na cruz do Calvário, meus irmãos, e que Ele fortaleça a sua fé. Amém. Irmãos, é muito significativo que o Senhor Jesus Cristo tenha feito um milagre num casamento. O primeiro milagre dele foi num casamento. Podia ter sido em qualquer outro lugar, mas foi num casamento. Por quê, irmãos? Olha o que João Batista diz, João 3:29. Aquele que tem a esposa, João Batista está falando isso aqui, olha aí. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Como é que Jesus Cristo chama os discípulos? Jesus Cristo não, aqui João Batista chama os discípulos esposa. E como é que ele chama Cristo? Esposo. Que o Senhor seja conosco, meus irmãos. Eu queria encerrar, então, dando essa recomendação final, de que esse texto nos aponta e nos mostra: criamos em Cristo, fortaleçamos a nossa fé nos sinais, vejamos em tudo isso a glória de Cristo Jesus. E se me permito ainda uma palavra final: não olhe tanto para os milagres de hoje, olhe para os milagres da Bíblia, porque esses são os verdadeiros milagres, tá certo? E todos eles apontam para Cristo nosso Senhor.